Oi gurias, eu sou a Milena, esse é o nosso segundo episódio da série de 4 vídeos onde a gente vai fazer juntas o bolo perfeito para o Dia das Mães. O recheio para compor esse bolo perfeito, é um recheio super clássico, delicioso. Pelo que eu tenho aqui na minha mesa, já dá para saber mais ou menos qual vai ser esse recheio. O sabor desse bolo é super clássico, é delicioso e vai ser de abacaxi com doce de leite e uma cocada deliciosa. Eu adoro esse recheio e eu sei que muitas mães também amam porque vai fruta, não é um bolo tão doce, é mais cítrico, é delicioso. Eu tô aqui então já com o meu leite de coco para fazer a cocada, também tenho o abacaxi, o creme de leite, o leite condensado, o doce de leite e eu tenho também aqui o coco flocado, tá? É muito importante que não seja aquele coco ralado fininho, porque ele não aparece muito ali quando a gente vai comer o bolo. Esse aqui que é mais flocado, ele é mais grosseiro, né? Porque quando você come o bolo, você sente melhor o sabor do coco, né? Por ser um coco de um tamanho maior. O leite condensado que eu tô usando nessa receita é o Italac semi-desnatado. Ele é ótimo também, é um ótimo leite condensado. Aqui na minha região a gente não encontra com facilidade o integral, tanto é que no mercado que eu fui não tinha. E se eu encontro, aí passa os R$10. Então não tem como, eu comprei esse daqui, o resultado fica igual, fica ótimo também. Então é ele que eu vou usar hoje. E o creme de leite que eu vou usar é o da Piracanjuba. Esse creme de leite é muito importante você se atentar também a ser mais de 17% de gordura, porque isso interfere na cremosidade do nosso brigadeiro, tá? Vem na caixinha? Geralmente fica na parte de baixo, esse aqui tá bem à mostra, bem aqui em cima já, ou se não fica aqui embaixo junto com as observações, tá? O leite condensado também, esse daqui ele é um semi-desnatado, então ele tem menos gordura que o integral, mas ele tem 6% de teor de gordura, isso é bom. Tem alguns leites condensados também que são de marcas boas, mas que não tem o teor de gordura tão bom quanto esse daqui, que são 5%, 4%, então quanto mais gordura melhor. Tanto é que o integral ele é composto por 8% de gordura e esse daqui é 6%, então por isso que a gente precisa de mais gordura no creme de leite. E o que vai interferir também na cremosidade desse nosso brigadeiro de coco é o leite de coco. Eu tô usando dessa marca aqui, mas você pode usar outra marca que tiver aí na sua região. Ele é ótimo também porque vai trazer mais a cremosidade, porque aqui dentro também contém gordura e vai alterar o sabor, vai deixar com mais sabor de coco esse nosso brigadeiro. E aonde encontra esse leite de coco? Em qualquer mercado você encontra ele, qualquer mercado mesmo, até o da esquina vai ter o leite de coco, tá? E nós temos também o abacaxi para fazer a compota, que a gente vai fazer uma compota de abacaxi para colocar no bolo. A gente não vai colocar ele cortado in natura, porque não vai ficar tão docinho e também não vai ficar ele macio. Eu prefiro o abacaxi em compota porque ele fica mais macio e eu acho melhor ali para compor o bolo. O que é compota para quem não sabe? Compota nada mais é do que o abacaxi cortado em cubos, eu prefiro. Bem pequeno, né? Porque como esse é um bolo pequeno, não pode ser um abacaxi cortado de tamanho grotesco, com água na panela e açúcar. A gente deixa cozinhar esses ingredientes por alguns minutos e tá pronto. Depois eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço. E o abacaxi também precisa estar maduro, tá, gente? Esse daqui tem uma forma que eu olho, que é puxando assim a folhinha e ele sai com facilidade, quer dizer que ele tá maduro, já tá bom pra ser usado. E o doce de leite também, que é uma parte muito importante nesse bolo. Eu adoro doce de leite, prefiro até que Nutella. E esse daqui é de uma marca muito boa aqui da minha região, que é a marca Mumu. É o melhor que a gente encontra aí nas prateleiras do mercado. Isso, ele é o doce da vaquinha. Ele é delicioso, esse Mumu, muito bom mesmo. Bem importante também a gente usar um doce de leite de qualidade, porque vai interferir no resultado do bolo. Lembra que esse bolo é para o Dia das Mães e a gente tem que fazer um bolo que a sua mãe mereça, um bolo delicioso, tá? A minha mãe, pelo menos, merece um bolo maravilhoso com os melhores ingredientes. Como esse é um bolo pequeno, ele é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu vou fazer ele em 4 camadas de massa e 3 de recheio. Esse bolo vai render para mais ou menos 8 a 10 pessoas, dependendo ali do tamanho da fatia que você vai cortar. E vai ser mais ou menos 1,3 kg de bolo, tá? E por isso a gente vai usar somente 2 leites condensados. A gente vai ter que dividir esse leite condensado, esses 2 leites condensados, em 3 partes, para chegar nas 3 camadas de recheio, tá? Eu não vou usar um para cada camada porque vai ser desperdício, vai acabar sobrando, então não precisa. Então a gente vai iniciar agora a primeira etapa desse bolo, a gente vai fazer os brigadeiros primeiro, tá?
Então, minha panela, essa panela aqui, ela é de fundo triplo, ela é muito boa para fazer o brigadeiro, porque ela não deixa o brigadeiro queimar com tanta facilidade, ela é melhor. Mas pode usar a panela que você tiver em casa, tá? E também, muito importante, até mais que a panela, é a espátula que você vai usar. Ela precisa ser de silicone, não pode ser uma colher normal de cozinha, porque você não vai conseguir mexer o seu brigadeiro da forma que tem que ser e vai acabar queimando, pegando nos cantos. Então eu prefiro sempre a colher de silicone, tá? Porque ela vai pegar em todos os... Custa mais ou menos. Essa aqui, ela custou em média R$15, mas você encontra até por menos. Você encontra por R$10, R$5,99, depende da região que você mora. Dura muito tempo, né? Dura uma vida toda, né? Ela é muito boa. Essa aqui que eu tenho, eu comprei quando eu tinha minha produção, então eu paguei ela um pouquinho mais caro, mas pode ser a que você tem em casa. Essa daqui também, ela é anatômica, ela tem as formas aqui que encaixa direitinho na panela, então é melhor, mas pode ser a que você tem em casa. E mulheradas, eu sei que vocês estão loucas para pegar a receita na descrição do vídeo ou até mesmo agora, mas eu não vou deixar na descrição dessa vez, eu vou deixar no final do vídeo, porque aqui, além da receita, é muito importante que você preste atenção no processo para fazer esse recheio, porque pode acontecer de você errar, daí você vê assim, ah, mas essa receita não dá certo. Não, é que você errou o ponto recheio. Então é bem importante aqui que você preste atenção no processo, da forma que eu faço, para que no final fique o bolo perfeito que a gente tanto quer, né? E o ponto, gente, do nosso recheio, do brigadeiro que eu tô fazendo aqui, interfere muito no resultado final do nosso bolo. Se ele passar do ponto, se ele ficar muito duro, na hora de cortar o bolo vai se dividir, vai cair massa para um lado, recheio para o outro, não é legal, não fica bom e ele também não fica tão cremoso. E se você não chegar no ponto, tirar antes, pode acontecer de vazar o bolo, vazar o recheio pro lado, no caso, não segurar. Então o ponto aqui é muito importante. Então, gente, para iniciar a nossa receita, eu vou pegar aqui a minha balança. Vocês vão ver que eu vou usar muito ela no decorrer desses 4 vídeos, porque a balança na confeitaria, ela é muito importante, porque a confeitaria ela é muito precisa, né? Então essa aqui até tá bem velhinha, eu paguei acho que nela R$29,90, mas se você não tiver para fazer essa receita, não precisa sair correndo para comprar, pode dividir no olho, também dá certo, eu já fiz assim algumas vezes, vai demorar um pouquinho mais, vai ser um processo mais lento, mas dá certo também, não tem problema, tá? Aqui como eu tenho a minha balança, eu vou usar ela para garantir que fique bem dividida essa receita e bem certinho, tá? Então aqui, como eu tô já com a minha balança, já tarei o peso da panela e vou começar acrescentando o meu leite condensado, tá? Então, gurias, a gente vai começar aqui com um brigadeiro branco que vai ao meio ali com o doce de leite, porque depois a gente consegue utilizar a panela sem precisar lavar. Então aqui eu já vou acrescentar o meu condensado, tá? Na panela. Lembra que eu vou eu vou dividir esse leite condensado em 3 partes, tá? Se você quer saber a gramagem certa ali dividida em 3, dá 264 gramas mais ou menos para cada brigadeiro, tá? Aqui eu vou pesar certinho. Aqui nós chegamos já nas gramas que precisa do leite condensado e agora eu vou acrescentar o creme de leite, tá? Como esse é um brigadeiro branco tradicional, são só esses 2 ingredientes. O outro brigadeiro que vai ter mais ingrediente que vai ser a cocada, tá? Aqui também vai ser mais ou menos 133, 134 gramas de creme de leite, tá? Eu nunca coloquei nos meus brigadeiros a manteiga ou a margarina, porque eu acho que não precisa, tá? Não interfere. Escolhendo o seu leite condensado e o creme de leite de uma qualidade boa e com bastante gordura, já é o suficiente, fica ótimo. Essa parte acho que não vai ficar muito bonita no vídeo. Agora eu vou tirar a minha balança e vou misturar antes de pôr para o fogo. Isso é bem importante também. A gente mistura bem esses 2 ingredientes, que é o leite condensado e o creme de leite. Esse brigadeiro, ele é bem simples, ele é só esses 2 ingredientes, mas ele é bem suave, bem gostoso, que junto com o doce de leite vai ficar muito bom, tá?
Ó, gente, a gente mistura bem, tá? Tenta deixar bem homogêneo para antes de ir pro fogo. Eu vou mostrar pra vocês a forma que eu mexo quando vai ao fogo, que é muito importante também. Você não pode ficar mexendo só assim no meio, ou bem devagarinho, assim. Não, você precisa mexer assim, ó. Eu começo mexendo pra fora da panela e vou pro meio, pra fora da panela e vou pro meio, tá? De fora pra dentro dessa forma, mais cremoso e que também não queime, né? Como esse é um brigadeiro branco, qualquer outro brigadeiro, não pode queimar, tá? Dessa forma aqui é a melhor forma. Você faz assim, ó, pega dos lados, vai pra dentro e faz essa mexidinha no meio e de novo. É bem rapidinho, tá? Por quê? Isso garante que o brigadeiro fica mais cremoso e também que não pegue no fundo, não queime. Isso é muito importante a forma que você mexe, tá? Tanto para brigadeiro em ponto de recheio, brigadeiro em ponto de bico ou brigadeiro em ponto de enrolar. Essa forma é a mais correta de mexer o brigadeiro. É a forma que eu mexo e eu não queimo o brigadeiro, tá, gente? Isso aqui é bem importante, essa forma que você vai mexer. E o fogo, eu não deixo em fogo baixo, não preciso de fogo baixinho. Pode ser em fogo médio para alto. Mexendo dessa forma e ficando atenta, mexendo até dar o ponto, não vai queimar, tá? Agora eu vou ir pro fogo e em seguida eu já mostro para vocês como é que vai ficar o ponto desse brigadeiro e os minutos que ficou no fogo, tá? O meu brigadeiro aqui tá quase no ponto já, tá? A forma que eu mexo é dessa forma para não queimar. Tá vendo que essa espátula, ela pega bem certinho a panela, ela não deixa ali nenhum resquício para queimar, né? Então aqui eu acho que já chegou no ponto, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse é o ponto, onde o brigadeiro ele vai caindo em blocos. Ó, gente, ó, meninas, esse é o ponto do brigadeiro, quando ele cai em blocos, tá vendo que ele cai em blocos? Ó, ele cai dessa forma, tá? Ele não fica líquido, mas também não tá super grosso, ele vai cair dessa forma, em blocos. Agora eu desliguei o meu brigadeiro, eu vou continuar mexendo, porque ele ainda tá fervendo, porque essa panela ela concentra muito calor embaixo. Então eu vou continuar mexendo ele. Vocês agora, sempre depois que eu desligo o brigadeiro na panela, já parou de ferver, eu mexo ele bem forte, assim, com bastante intensidade por 1 minutinho, só pra garantir que toda a pelotinha que tenha ficado saia, tá? Dessa forma que eu tô mostrando no vídeo, tá? Olha, agora ele ficou bem mais lisinho que antes. Ó, agora ele ficou bem mais lisinho que antes. Ele tá mais brilhoso também. E olha que lindo que ele ficou. Tá vendo que ele cai em blocos? Esse é o ponto certo do brigadeiro, tá? Dá pra ver já que ele tá super cremoso. Então, gente, aqui meu brigadeiro já tá pronto. Meu primeiro brigadeiro, né? Agora eu vou armazenar ele, que é bem importante também pra garantir que ele não cristalize. O que acontece quando o brigadeiro cristaliza? É quando ele fica em contato com o ar. Toda receita, qualquer receita que você vai fazer, creme de confeiteiro, qualquer receita que vá leite, é muito importante que você armazene dessa forma. Eu coloco sempre num recipiente de vidro ou porcelana, pode ser também um prato que você tem de cozinha em casa. E eu coloco um plástico filme, um plástico em contato sempre com essa receita, tá? Pra garantir que não cristalize e não crie aquela película que fica no leite, sabe aquela película? Aquilo ali é bem importante que não crie na sua receita, tá? Eu sempre coloco, qualquer receita que vá leite, bem importante que seja. A gente dá essa quantidade, uma quantidade pequena, porque é só para uma camada desse bolo, tá? E como eu falei pra vocês, é bem importante que a gente armazene esse brigadeiro com o plástico em contato. Não pode ser somente em cima, ele tem que estar em contato com essa receita para não cristalizar, para garantir que não vai entrar nenhum arzinho aqui dentro. E também para garantir, né, que não crie aquela película no nosso brigadeiro, tá? Então, meninas, é dessa forma que eu armazeno os meus brigadeiros, tá? Para garantir que não vai entrar nenhum arzinho aqui dentro. Então agora a gente vai para o próximo brigadeiro, que vai ser a cocada. Dessa vez eu não vou pesar, porque eu já fiz aquele primeiro. Vou usar a panela mesmo, que eu usei, porque não vai ter problema. E vou colocar o restante dos ingredientes, tá? Aqui não precisa ter uma ordem exata. Eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite, vou colocar o leite de coco e por último eu coloco o nosso coco ralado, tá? O nosso coco flocado. Aqui uma dica que eu dou pra vocês pra usar todo o leite condensado, eu sempre corto ele dessa forma assim.
Eu corto dessa forma, que daí eu consigo tirar todo o leite condensado aqui de dentro, não vai ficar nem um pouquinho. Eu tô usando agora o que sobrou daquele leite condensado que eu fiz o primeiro brigadeiro e vou usar o outro inteiro que já tá ali, tá? A mesma coisa pro nosso creme de leite. Aqui, gente, eu raspei todo o meu leite condensado, tá? Então agora, gente, eu já misturei o meu leite condensado, o restante, e misturei também o creme de leite, tá? Eu vou misturar eles bem antes de acrescentar o restante dos ingredientes, para depois ser mais fácil de misturar, né? Para essa receita de brigadeiro eu vou colocar metade desse... Para essa receita eu vou colocar metade dessa garrafinha aqui de leite de coco, tá? Agora aqui, como ele é mais líquido, eu vou misturar com cuidado para não cair para fora, né? Tá vendo que eu tô misturando tudo isso antes de ir pro fogo, tá, gente? É muito importante essa etapa de misturar antes de ir pro fogo. E por último, agora eu vou colocar o nosso coco ralado, tá? Como eu falei pra vocês, ele tem os flocos um pouco mais maiores, ó. Ele é bem melhor na hora que a gente vai consumir o brigadeiro. A gente sente melhor ele. Como eu gosto de um brigadeiro com bastante gosto de coco, eu vou usar todo esse pacotinho, tá? Aqui tem 100 gramas de coco flocado. Também vou misturar bem. Aqui eu já tô com o meu brigadeiro misturado na panela, pronto para ir pro fogo. Então eu vou pro fogo e depois eu mostro pra vocês como vai ficar também o ponto desse brigadeiro. É igual o outro, tá, meninas? Mas esse daqui demora um pouco mais porque é mais quantidade, normal. Então, gurias, eu já terminei aqui o brigadeiro de coco, tá? Esse brigadeiro, ele é maravilhoso, ele é muito cheiroso. Ele é delicioso, vocês vão ver. Eu vou armazenar ele da mesma forma que eu armazenei o outro, daquela forma com o plástico em contato, tá? Ele rendeu um pouco mais que o outro, porque ele vai mais ingredientes. E também ele ficou mais tempo no fogo, porque ele vai mais... Ele tem o líquido, né? Ele tem o líquido do leite de coco. Então ele demora um pouquinho mais. E cuidem pra não se queimar, porque ele espirra um pouco. Sai queimado. Acabou que está. Aqui eu vou raspar bem pra não ficar nem um pouco na panela. Gente, esse brigadeiro ele fica muito brilhoso. Olha, ele vai ficar muito bom. Vendo? Ele tá bem brilhoso. Eu já vou botar o plástico em contato, porque quanto menos tempo ele ficar em contato com o ar, melhor, tá? No final desse vídeo eu vou também desenformar as massas que a gente fez no capítulo anterior, então se você não viu, corre lá pra ver a receita dessa massa amanteigada. E agora a gente vai partir pro abacaxi, tá? Eu vou cortar ele aqui em cubos e vou colocar na panela com água e um pouco de açúcar. O açúcar eu não vou saber passar pra você exatamente a quantidade, vai depender muito do abacaxi que você tem, da acidez que ele tem. Então você experimenta, se ele estiver bem docinho, coloca bem pouco. E se ele estiver um pouquinho mais azedo, aquele abacaxi que não tá tão maduro, coloca um pouquinho mais de açúcar. Isso vai depender bastante do abacaxi que você tem, tá? Por isso aqui eu vou cortando o abacaxi em cubinhos pequenos, tá? Eu preferi trazer essa receita pra vocês de um bolo com fruta mais clássico, porque eu sei que é o sabor que a maioria das mães, né, pessoas com mais idade, às vezes, preferem, não gostam daquele bolo bem chocolatudo, né? Eu também prefiro esse bolo mais cítrico, mais ácido, porque eu sou velha. Então aqui eu vou cortando ele, deixar ele bem pequenininho. A minha mãe é um exemplo, ela não gosta desses bolos super doces, né? Esses bolos sem fruta. Ela prefere um bolo sempre com fruta, porque eu também prefiro até para trazer esse contraste, né? Esse equilíbrio dentro do bolo, para não ficar tão doce. Nada contra os bolos que são puro chocolate, também gosto, mas prefiro esse bolo aqui. Então aqui meu abacaxi já tá cortado
Eu vou trazer ele agora para a panela, pra gente cozinhar. Aqui até que deu uma quantia bem grande de abacaxi, eu acho que vai até sobrar quando a gente for montar o nosso bolo, mas não tem problema. Se você quiser fazer metade dessa quantidade, eu fiz um abacaxi inteiro, pode fazer também. Acho que até minha panela vai ficar um pouco pequena. Eu já coloquei o abacaxi e a água na panela, tá? Não precisa colocar muita água, porque o abacaxi é uma fruta que tem bastante água, então essa água vai sair quando começar a cozinhar. Então não precisa, você pode colocar até um pouquinho menos e depois, se começar a cozinhar, você ali ajusta, tá? O açúcar é a mesma coisa, o meu abacaxi ele tá bem docinho, então eu vou colocar aqui umas 3 colheres de açúcar e pra mim é o suficiente. Eu misturo também antes de ir pro fogo. E essa daqui, gente, é uma receita que você pode colocar ali, até pode e esquece, tá? Vai deixar ali 20, 30 minutinhos cozinhando. Pro abacaxi ficar bem molinho. E ele dá até uma caramelizada, sabe? Ele fica muito bom. Eu prefiro muito mais do que só picar o abacaxi e colocar no bolo, tá? Então, enquanto o nosso abacaxi cozinha, eu vou desenformar as massas que a gente fez ontem, tá? No episódio de ontem. E vou armazenar elas também com plástico filme, tá, gurias? Eu não untei as formas do lado, porque não precisa. Eu passo a faquinha assim, bem rente. Vocês vão ver que já vai sair com bastante facilidade, tá? Aqui, ó. Ela vai ficar bem fofinha. Eu vou tirar também o papel manteiga, que tá em contato. Ó, gente, ela fica assim, ó, uma maciez maravilhosa, olha. Vou desenformar a outra também. É só passar a faquinha bem ao redor, que não precisa untar dos lados. E também eu não gosto de untar, porque assim o bolo ele cresce mais parelho, cresce mais reto. Às vezes quando você unta as formas do lado, pode ser que ele vai crescendo e ele vai formar um morrinho aqui mais alto no meio, não vai ficar tão retinho, tão uniforme. Depois aqui essa partezinha a gente corta, mas se você untar, pode ser que tenha uma parte um pouco maior aqui e vá ser desperdiçado, né? Então aqui eu vou desenformar da mesma forma que eu desenformei o outro. Tirar o papel manteiga. E essa massa, ela é muito úmida, gente. Vocês não têm ideia, ela é muito boa. Aqui ela já tá pronta, ó. Né? Essa massa vai me render 4 camadas, tá? Eu vou cortar cada uma depois em 2 pedaços. Mais ou menos de 2,5 cm de altura vai ficar cada camada. E agora eu vou armazenar elas com com plástico filme. Exatamente como a gente fez ali com o brigadeiro. Eu vou deixar elas na geladeira, tá, gurias? Porque eu vou deixar essa massa na geladeira, tá, gurias? Porque é bem importante também pra garantir ali que ela vai ficar fresquinha pra quando a gente for montar o bolo. Os brigadeiros eu não deixo na geladeira. Como eu vou já montar eles amanhã, eu vou deixar eles esfriando fora da geladeira para chegar numa temperatura ambiente para ficar melhor para montar. Porque se você coloca na geladeira, ele fica muito duro e você depois não consegue colocar ele ali da forma certa, acaba arrastando a massa. Então é melhor deixar ele esfriar em temperatura ambiente para amanhã a gente montar. A massa não tem problema, a massa a gente bota na geladeira, tira ali uns minutinhos antes de montar o bolo e corta ela, tá? Também na hora que você vai passar o plástico filme, seja um pouco mais delicadinha nessa parte para não apertar muito a massa, para ela não ficar deformada, não ficar um quadrado, né? Bom, meninas, chegamos ao fim desse episódio, onde a gente aprendeu a fazer os recheios para compor esse bolo. Relembrando o episódio anterior, a gente aprendeu a fazer a massa. Então eu convido vocês para o nosso próximo episódio, onde a gente vai aprender sobre a montagem, a importância da montagem do bolo
que é tão importante quanto acertar no recheio, tão importante quanto acertar na massa, também é importante saber o processo da montagem, que eu sei que muitas mulheres me falam que é onde erram, né? Onde o bolo fica desbeiçado, cai pra fora, não consegue ali armazenar direitinho. Eu sei que até minha sogra não consegue acertar na montagem, às vezes até acerta no ponto do recheio, mas vai montar o bolo, não fica uma coisa legal, não fica interessante. Então eu convido vocês para me acompanhar, para amanhã estar aqui comigo, assistir o próximo episódio, onde a gente vai montar juntas esse bolo perfeito. E eu estou ansiosa e eu acredito que você também está. Surpreender a sua mãe e toda a sua família com esse bolo lindo, cheiroso e perfeito. E por isso eu te espero amanhã para a gente realizar a montagem desse bolo.